Olá pessoal, sou a professora Vera, responsável pelas disciplinas de Linguística 1 e 2 aqui da Unicesumar, e nós estamos neste momento apresentando aí as aulas conceituais do material de estudo da disciplina de Linguística 2, e este momento será para apresentar a segunda unidade do material, que é sobre uma teoria linguística denominada sociolinguística. Acho que muitos de vocês já ouviram falar em variação linguística. Se já ouviram, ótimo, ela é tratada por essa disciplina denominada sociolinguística. Então, apresento aqui já uma imagem para vocês, um baú aberto, que é justamente quando se fala em variação linguística, né? Pensar aí, nem digo fora da caixa, pode ser dentro da caixa, mas se abrir para pensar e refletir sobre esse fenômeno, né? Esse fenômeno da linguagem que nos é apresentado. E nós trazemos aí uma bagagem como se a língua tivesse uma forma única, né? Esse núcleo duro, rígido, e só tem um jeito certo de se pensar a língua, os demais são todos errados. Então eu acho que a sociolinguística, ela veio para você justamente para desmistificar tudo isso, e para a gente pensar a partir de uma forma mais ampla, mais heterogênea, observar mais os acontecimentos linguísticos à nossa volta, né? Nós, enquanto aí pensadores, né, da língua, que temos a língua como uma provável ferramenta de trabalho, nós precisamos ter um outro olhar, né, um olhar multifacetado. E a sociolinguística, ela veio para isso, né? Ela veio justamente para nos apresentar outras concepções de língua. Afinal, como diz Fernando de Saussure, a língua ela não é um barco, né? No estaleiro, um barco ancorado, um barco estacionado. A língua é um barco lançado ao mar, né? E quando se lança ao mar tem que estar pronto para tudo, para maré alta, baixa, né? E nós estamos dentro desse barco. Nós temos que pensar a língua a partir dessa condição de falantes que estamos usando a língua o tempo todo e em diversas situações, tá? E eu gostaria de denominar aí a unidade 2, que se chama sociolinguística. Veja, variação e mudança, eu estou tratando de duas questões, variação e mudança linguísticas do português brasileiro. Então, nós temos aqui essa denominação de abertura para a nossa unidade. E eu trouxe aqui um acontecimento aí que bombou, né, nas redes sociais no final do ano de 2018, em que um funcionário, se não me falha a memória, se chama Lindomar, tem em torno aí de 46 anos, de uma cidade denominada Jaciara, em Mato Grosso, em que ele foi cortar a grama, né, faz parte aí dos serviços gerais, né, dos serviços de obras, da prefeitura de Jaciara, e ele quis deixar essa mensagem para os moradores, né? Feliz Natal. O que aconteceu é que o Lindomar ele escreveu feliz com S, e feliz pela nossa ortografia, ela é escrita com o Z, né? Então, e isso foi motivo de muita chacota, né? De muito preconceito linguístico nas redes sociais, em que as pessoas zombaram dele, né, chamaram de nomes que não cabe aqui mencionar, e muitas pessoas também defendiam, né? Então, se você fizer uma análise linguística, se você sair do lugar de um julgador, né, que julga a partir do senso comum, a partir de uma posição que não tem um conhecimento da língua, né, você realmente vai falar, nossa, o cara não sabe nem escrever. Mas se você fizer uma análise linguística pautada em conhecimento, você vai perceber que feliz, assim como lápis, né, nós temos o mesmo som, né? Então, para uma pessoa que infelizmente não teve acesso, como milhões de brasileiros não têm acesso a uma educação decente, que forma e não só técnica, que induz ao mercado de trabalho para fazer parte do time de mão de obra barata, né? Se você perceber essa pessoa, ele tem alguns problemas, mas não está tão errado assim. Porque ele fez uma associação, a partir do conhecimento que ele tem, uma associação fonética, que a partir do som, ele deduziu que feliz, assim como lápis, também se escreve com S, né? Então, os poucos anos de escolaridade
talvez a falta de oportunidade, fez com que ele escrevesse assim. E um linguista, ele vai compreender esse fenômeno fora do senso comum. Então, só para vocês já terem uma ideia, que nós temos aqui um caso a ser estudado dentro da sociolinguística, que não está tão errado assim, né? Se você sair do padrão tradicionalista, né, da gramática tradicional, em que coloca a língua em dois limiares, do certo e do errado, então não está tão errado assim. Cabe uma análise que justifica o fato do Lindomar ter escrito feliz com S e não com Z, certo? Então tá, nós estamos tratando então da sociolinguística, né, que é a língua em sociedade, né? Nós temos aqui a junção de duas coisas, que é o uso da língua pelos seus falantes nas suas convivências sociais. Então vamos ali para aquela metodologia simples, né? Afinal, que teoria é essa, né? Então a resposta é um campo de saber da grande área da linguística. Então nós temos o todo, né? Nós temos uma grande área da linguística que nós vamos fatiar, e a sociolinguística é uma delas que pensa a língua a partir de alguns conceitos teóricos, a partir de autores, e ela reflete, né, qual que é essa base de reflexão teórica dessa disciplina. Estuda a língua em uso pelos falantes que vivem em sociedade. Então vejam vocês que não é uma língua engessada, uma língua morta, uma língua acomodada. É uma língua em uso o tempo todo pelos falantes que vivem em sociedade, né? Eu, você agora está na posição de aluno, eu de professor, daqui a pouco nós estamos no nosso trabalho, daqui a pouco na festa, daqui a pouco no encontro de amigos, que agora não é possível, mas nós estamos em encontros virtuais. Então, nós estamos usando todo o nosso instrumento de excelência para a nossa base comunicativa. Há outras também, né? Fisionomia, gestos. Mas a língua é a nossa base de excelência de comunicação. Então, é isso que a sociolinguística faz. Estuda a língua a partir dessa condição, em uso na sociedade. E quando que ela foi lançada? Nos Estados Unidos. É uma teoria basicamente da década de 60, né? Década de 50, 60, por aí, né? Já se começa a fomentar, a se pensar sobre esses fenômenos variacionais da língua. E quem é o autor? O grande autor é William Labov. Há outros também, não quero apresentar nenhuma teoria aqui para vocês a partir de um autor único, né? O conhecimento está na rede, né? O professor não é mais o detentor do conhecimento, é o mediador a partir de um posicionamento teórico e de leituras específicas que ele faz, mas há muitas outras por aí. O William Labov. E qual é o evento oficial de lançamento dessa teoria? Foi um congresso na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em que foi apresentada essa teoria, né? Também apresenta essas novas maneiras de se pensar a língua, certo, pessoal? Então, aqui nós temos aí a base introdutória, a forma como se começou a pensar aí essa teoria. Tá, dentro do campo da sociolinguística, né, vocês viram que na unidade 1, a língua é pensada como algo inato, algo que está dentro, né, de nós, algo que vem junto quando nós nascemos. Aqui a sociolinguística já tem um outro pensamento de língua, então cada teoria traz uma concepção de língua. Para a sociolinguística, a língua ela é heterogênea, a língua é instável, a língua é variável, a língua é um processo inacabado, porque ela está em constante processo de transformação, de mutação e de mudanças. A língua ela é fluida mesmo, ela é líquida, ela está o tempo todo, né, se movimentando. Não dá para você agarrar e fixar, engessar a língua, né? Embora muitos autores pensam assim, né? Muitas pessoas defendem até hoje uma língua purista que já não existe mais, é uma língua praticamente morta, né? Mas nós temos esses debates fervorosos nas redes sociais aí. Porque a língua ela está em constante movimento. E se você parar para pensar, de fato, você fala igual o seu filho adolescente? Ou você fala igual o seu avô? Né? Então, só de você observar essas coisas, você fala numa festinha de amigos ou em casa igual você fala na empresa? Você escreve um bilhete para alguém lá nas redes sociais, no WhatsApp, igual você manda um e-mail, por exemplo, para o seu colega de trabalho, para o seu chefe? Então vejam vocês que isso já justifica que a nossa língua ela está sempre
dentro desses processos de heterogeneidade, não homogeneidade, de instabilidade, de variação. Então, a sociolinguística pensa e concebe a língua a partir desses adjetivos. Vamos dar continuidade, gente? Quando você fala em variação linguística, quando você fala em sociolinguística, né, quando você pensa nessas questões, nós chegamos em um conceito que é bastante debatido e que sempre aparece aí nos debates fervorosos aí das redes sociais, né, dos grandes pensadores, né, que pensam a língua a partir da sua concepção, da sua vivência, né, não vamos entrar aqui em julgamentos, mas é nessas questões que nós, os pensadores da língua de uma forma mais apurada, né, um pouco mais reflexiva, nós entramos num debate bastante interessante, que é o preconceito linguístico. Vocês já ouviram falar em preconceito linguístico? Já teve alguma situação em que se fala em preconceito linguístico? Então, muitas vezes, quando você entra com essas questões, nem sempre os alunos aceitam, né? Às vezes eles acham que não é assim, né? Mas é importante eu apresentar para vocês que o preconceito linguístico, quando alguém fala, olha, o fulano fala errado, o fulano não sabe nem falar, né? Você veja bem, todas as pessoas sabem falar, né? Se você for analisar por um outro viés, todas as pessoas sabem falar, né? Muitas vezes as pessoas, por falta até de conhecimento, de acesso, de oportunidade, ela não domina uma determinada norma culta, né? Mas as pessoas, existe uma sequência, pode ser uma pessoa analfabeta, a pessoa tem uma sequência lógica que obedece os critérios da nossa língua portuguesa brasileira, né? Um exemplo disso é, você pode ter ouvido por aí, a mulher é bonita, a mulher, né, nós temos aí uma simplificação do LH, ou as mulheres e não as mulheres são bonitas, né? Mas você nunca ouviu falar alguém, um falante da nossa língua portuguesa brasileira, extremamente saudável, que não tem nenhum problema dizer, mulheres bonita é a, por exemplo. Então, nós temos sim conhecimento, independente da nossa formação, do nosso grau de escolaridade e de cultura. E o preconceito linguístico é importante dizer para vocês, porque se eu apresentar uma disciplina de sociolinguística, só falando das variações lexicais, olha, aqui eu falo mandioca, você que mora aí na Bahia, no Nordeste, há um predomínio, né, de aipim, a abóbora aqui é o predomínio abóbora, mas aí eu sei que é jerimum, e você que mora aí em Rondônia, no Acre, São Paulo, Minas Gerais. Então, se eu ficar só debatendo essas questões de variação do campo do léxico regional, tipo salsicha ou ovina, eu estou lidando com vocês com a sociolinguística de botequim. Claro que é legal e que é importante, que isso tem que ser mencionado, mas nós precisamos ir além, gente, né? Nós precisamos ir além e nós precisamos pensar que o preconceito linguístico não é pautado na língua, é pautado na desigualdade social, que pesa mais conforme a luta de classes, gente, é permanente até nas questões linguísticas. Então, essa desigualdade social e conforme a posição que nós ocupamos na sociedade, resvala também na língua, né? E o preconceito linguístico é de determinada classe, né? Porque se tiver uma variação que a classe culta, uma classe abastada começa a dizer, é logo que passa a ser uma norma culta. E eu quero que vocês pensem sobre isso, para ter razão de estar apresentando a sociolinguística para vocês, né? E nós temos aí um sistema de ensino que a gente também tem que conversar sobre, que falta e falha em alguns aspectos, que se desconsidera as especificidades de alguns alunos, de algumas classes sociais que chegam na escola. Então, o professor tem que estar preparado, gente, para receber esses alunos, para que você passe a respeitar as condições sociais, econômicas e culturais dessas pessoas, que você não aumente o fosso da desigualdade ainda mais, né? E nós temos sim uma tendência de valorizar, sem nenhuma base de reflexiva e de questionamento, somente o que é imposto como certo. Então, olha, isso é certo porque na nossa forma vigente econômica capitalista neoliberalista, né, esse é o certo. Pronto e acabou. E a gente não pensa, mas será que é certo mesmo?
Será que eu não cabe a mim resistir? Será que não querem que eu pense assim? Então, eu acho que essas coisas são muito cabíveis dentro da sociolinguística. Mas vamos continuar, pessoal. Olha um exemplo aqui de preconceito linguístico. Você, eu, todos nós que estamos aqui, quando nós escutamos alguém dizer praca, bicicleta, broco, você ri, né? Você dói o ouvido, tipo aquilo, ai, doeu meu ouvido. Nossa, gente, não vou namorar aquele rapaz, não. Ele falou praca, mole, bicicleta. Não dá. E quando você ouve igreja, cravo, por exemplo, né? Então, quando nós ouvimos essas questões, gente, nós precisamos analisar, nós precisamos refletir. Nossa, por que a pessoa diz bicicleta e é bicicleta? E por que cravo é cravo e não clavo? Né? Então, todas essas questões são muito bem fundamentadas pela teoria da sociolinguística, né, que nós vamos retornar daqui a pouco, tá bom? E quando eu digo aqui para você, a gente provoca risos? Claro que não. Embora esteja pela gramática normativa tradicional, dentro da conjugação verbal, esse pronome pessoal, ele não exista dentro do campo tradicional, mas hoje já é considerado. Veja aqui a heterogeneidade da língua, vejam aqui vocês a variação da língua e como que ela vai mudando. A gente já é aceitável, já começa a ser aceitável. Tanto é que os linguistas modernos, né, que pensam com a caixa aberta, já colocam isso dentro das teorizações, né? Então, o que eu quero colocar para vocês é que a questão é muito mais social do que linguística. Muito mais social, de luta de classes econômicas, de luta de classe, de posição cultural, de posição social, do que linguística. Então, vamos pensar sobre isso. Há um outro tema bastante discutido aqui. Esse é o nosso pesquisador de excelência, ele é bem polêmico também, o Marcos Banho, e ele trata da questão da sociolinguística. Ele tem muito material, ele tem diversas teorizações, diversos materiais, está sempre lançando coisas novas e ele trata dessas questões. Vejam vocês aqui que voltou à tona variação e mudança linguística. Veja o que Marcos Banho diz no livro denominado Nada na Língua é por Acaso. Ele diz o seguinte: o real estado da língua é o das águas de um rio que nunca param de correr e de se agitar, que sobem e descem conforme o regime das chuvas, sujeitas a se precipitar por cachoeiras, a se estreitar entre as montanhas e se alargar pelas planícies. Olha aqui, pessoal, como que a língua é considerada por esse autor. Então, nós entramos aqui no nosso foco, né, que é a variação linguística. O que é a variação linguística? O próprio termo, o próprio nome, se você fizer uma reflexão etimológica, né? Variação varia, muda, não é constante, né? É como uma onda, né? Vai e vem, está sempre pululando, né? Então, a variação linguística é uma língua que varia, ela não se apresenta do mesmo jeito. Ela vai variando conforme a situação, conforme a idade, conforme o lugar que você mora, conforme sua condição social, conforme seus anos de escolaridade, né? Então, tem vários aspectos que cabe análise, que cabe pesquisa para você pensar sobre a variação linguística. E ela ocorre por várias vias, por vários níveis. Veja que o item A, pelo nível fonético e fonológico, que é a questão da sonorização da língua, né? Vejam vocês, o som das palavras. É comum por aí vocês ouvirem o R retroflexo, o famoso Rão, o famoso R caipira. Aqui no norte do Paraná, vocês vejam que aqui é muito comum a gente dar essa puxada. Carta, porta, né? Porteira, né? Então, aqui na nossa região há um predomínio e geralmente é um pouquinho se vítima de preconceito, esse R, né, esse R retroflexo, né? Já existe aí outros lugares que dá aí uma suavizada, ele descarta, né, dá aquele chiadinho no R. E aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte, que esse R é o mesmo do inglês. E ninguém tira sarro do R retroflexo do inglês, mas as pessoas acabam zombando aqui do nosso R aqui do norte, né, do Paraná. Mas aqui é uma variação. Então, há diversas formas de você pronunciar foneticamente
essa consoante R. Na questão da morfologia, da formação das palavras, pessoal, também nós temos também muitas variações. É comum, muito comum, um exemplo, ao invés de nós dizermos a palavra inteira, menininho, nós simplificamos por uma questão de economia linguística, né? No dia a dia, a gente também simplifica a língua. Então, é muito comum menininho, carrinho, vou comprar um carrinho, né? Então, as pessoas vão simplificando isso e vai afetando essa variação linguística dentro do campo morfológico da formação das palavras. Um outro exemplo é o sintático, né? A questão das análises sintáticas também, a função das palavras nas frases, ocorre também a variação dentro desse nível, né? É muito comum aqui as pessoas dizerem, grava uma música para me encantar, né? Então, aqui é considerado um erro, né? Mas cabe uma análise também aqui, e isso também é uma variação linguística muito comum também. Demora, às vezes, para você colocar o eu no lugar do mim, porque a gente cresce, conforme o ambiente linguístico que você cresce, você introduz como natural o mim, e às vezes se torna inconsciente e imperceptível. Certo, pessoal? No nível semântico, que é o nível dos significados das palavras, embora as palavras elas tenham a mesma sonorização, a mesma escrita, são palavras homógrafas, são palavras homófonas, têm o mesmo som e a mesma grafia, embora isso aconteça, nós temos uma variação. Veja aqui esse exemplo que eu trouxe, bati meu pé no pé da mesa. Nós temos aqui pé e pé, que se apresenta com dois significados totalmente diferentes, né? Embora ambos sejam para sustentação, um faz parte do corpo e outro é para manter um móvel, né? Então, são dois tipos de pés, um objeto e algo que faz parte, que compõe o nosso corpo humano. Isso também é uma característica de variação. Uma outra variação, gente, é no campo das palavras, né? No campo lexical. E quando eu converso muito com os alunos, porque eles apresentam muitas novidades das regiões em que eles moram, né? E eu trouxe aqui um exemplo muito comum, que é a urina, né? Urina, xixi, salsicha e vina. Então, o girimu e a abóbora, o aipim e a mandioca, e muitos outros exemplos que nós temos por aí. Guri, né? Menino, não a predominância do tu, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Aqui o tu praticamente é inexistente aqui para nós na região do Paraná, tá? Então, são variações que você começa a aprender sobre a cultura das pessoas a partir dessas variações linguísticas, né? E temos também o estilístico, né? Essas questões do estilo da palavra, do pragmático, né? Da inserção da palavra conforme a realidade que você está vivendo, que ela vai se adequando conforme aí os contextos de vivência, né? Se você está aí em uma reunião de trabalho, você vai dizer sentem-se, por favor, ou sentem, né? Agora, se você está aí num pessoal, com seus amigos, num barzinho, em um momento de descontração, num momento de relax, vamos sentando aí, galera, né? Então, é muito comum você você tem esse conhecimento linguístico, mas você usa dessas artimanhas conforme a situação em que você está. Certo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui ainda, pensando na variação linguística. Nós temos, assim, várias questões que nós podemos pensar sobre essa variação a partir de algumas questões que pode ser geográfica, pode ser econômica, socioeconômica, cultural e escolar, pode ser de faixa etária e gênero, pode ser de mercado de trabalho, pode ser de redes sociais. Vejam vocês que a língua ela não é algo homogêneo. A língua você vai lidando com ela conforme a situação, conforme a sua classe de pertencimento, conforme o lugar que você mora. Veja que vocês uma variação no âmbito do geográfico. Aí vem um exemplo muito comum, que é a questão da mandioca aqui no Paraná e a questão do aipim no Nordeste. Uma questão muito comum também dentro do campo socioeconômico, dentro do campo cultural, dentro do campo escolar. Veja as facilidades de acesso aos bens culturais que nem todos, principalmente num país como o nosso, em que a desigualdade é muito escancarada, é muito comum você já saber que as pessoas que têm esse problema do R, né? O R
que ele troca, ele faz essa troca do L pelo R como problema, por exemplo, geralmente eles têm um pertencimento, geralmente, né, a uma classe social de pouco acesso à educação formalizada, de leitura, às vezes de convivência com outras pessoas. Então a pessoa coloca isso, internaliza isso e naturaliza. Então ela não se dá conta. Então este é um problema muito grande dentro das questões socioeconômicas. A faixa etária. Hoje é comum você ouvir jovens dizer, olha, vou maratonar nesta série, ou seja, uma série aí do Netflix, a pessoa assiste uma atrás da outra, ele usa esse termo, que é um termo que não é usual conforme a faixa etária. Se você já tem aí um meio século, né, um pouco menos, um pouco mais, não é uma palavra usual, a não ser que você também assista muita série, mas dificilmente você vai dizer isso, que é um linguajar específico de uma faixa etária. O mercado de trabalho. As profissões, gente, elas determinam, elas induzem você a ter comportamentos linguísticos. Por exemplo, um médico, né? Um médico, um policial, um professor, quem mexe com informática, com tecnologia, um skatista, um jogador de futebol, diversas áreas de mercado de trabalho. Vejam vocês que a gente vai utilizando recursos linguísticos que são adeptos aí dentro das nossas categorizações profissionais. Então, isso também é muito comum, você presta atenção no que o médico diz para o outro, o que é diferente quando ele vai dizer para você. Olha, o paciente, ele teve um problema no miocárdio, por exemplo, e veio a óbito, né? Então, ele conversa com naturalidade com um outro colega de trabalho. E às vezes quando ele vem até o paciente para explicar, ele tem que usar uns outros termos e às vezes isso torna incompreensível a mensagem dele. Então a gente tem que entender isso como um campo dentro da variação linguística. E nas redes sociais também, né, gente? Nós temos aí, como diz, visto muitos babados nas redes sociais de pessoas que têm passado vexames, têm perdido seus empregos por falta de um comportamento linguístico adequado, por falta de posições, por falta de sensibilidade, por julgamentos exacerbados, né? Então, vejam vocês que as variações linguísticas estão postas, mas que nós temos que ter habilidade para lidar com tudo isso, né? Então, as pessoas estão se escancarando aí nas redes sociais seus preconceitos, né, seus julgamentos, né? Então, isso está deixando muito à tona e as pessoas estão perdendo seus trabalhos, estão sendo prejudicadas por falta de um comportamento linguístico adequado, que poderia muito bem ser estudado, ser pensado e refletido por meio da variação linguística, né? Vamos lá, pessoal? Nós temos aqui algumas variantes linguísticas que eu trouxe como exemplo para vocês, a letra R, né? Então vejam vocês aqui como você pronuncia ou não essa consoante R em final de sílaba. Então vejam aqui como que ela vai variar conforme a situação, conforme o lugar que você mora, conforme a situação em que você vive. Você pode dizer assim, vou cantar hoje no barzinho, né? Um R um pouco mais vibrante, né? Que dá esse sonzinho na garganta, uma tremidinha na garganta, vou cantar, né? Você pode também dizer um R, o R retroflexo, eu vou cantar hoje no barzinho, ou o que se predomina, vou cantar, né? A gente não ouve, independente da situação cultural e dos anos de escola da pessoa, esse R, ele geralmente é suprimido das nossas conversas usuais, oralizadas, e ele geralmente é registrado, né? Quando você tem esse conhecimento linguístico, ele é registrado na escrita, ele é formalizado, registrado na escrita, mas ele na nossa oralização, no nosso dia a dia, geralmente ele é suprimido. Geralmente você diz vou e não vou, né? Cantar hoje no barzinho, Então, isso pode acontecer com diversos outros fenômenos, a gente traz aqui a letra R como uma possibilidade. Certo, pessoal? E aqui nós vamos entrar agora dentro do campo da variação, que eu falei para vocês do aspecto geográfico, do aspecto sociocultural, do aspecto lexical, mas nós temos também a mudança linguística. Então, nós estamos tratando de duas coisas diferentes, variação e mudança.
Para vocês compreenderem esses dois fenômenos que ocorrem dentro da linguística, eu vou ler um texto de Pero de Magalhães Gândavo, um texto escrito em uma carta, né, na época do descobrimento aqui em 1572, nós estamos aqui no século XVI, na época do descobrimento ou do achamento do Brasil, em que esse Pero escreve uma carta lá para o rei de Portugal. E ele quer descrever as frutas, né, a fauna e a flora brasileira, ele vai descrever, e olha só como ele descreve o abacaxi, que aqui é denominado por ele como ananás. Veja, uma fruta se dá nesta terra do Brasil muito saborosa e mais prezada de quantas há. Cria-se numa planta humilde junto do chão, a qual tem umas pencas como cardo. A fruta dela nasce como alcachofras e parecem naturalmente pinhas, e são do mesmo tamanho. Chamam-lhes ananáses e depois de maduros têm um cheiro muito excelente. Gente, veja aqui a nossa dificuldade em compreender. Se você pegar alguns textos passados, você tem dificuldades às vezes de compreender. Mais antigo o texto, mais dificuldade de você compreender, ele fica às vezes incompreensível. Então veja aqui que eu tive uma dificuldade assim de leitura, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês já está sublinhadinho, que é a palavra fruta, né? Vejam vocês que em algumas comunidades distantes, né, que as pessoas aí não teve acesso à escola, ainda escuta aí às vezes de umas pessoas um pouco mais velhas a dizerem fruta, né? Então, vejam vocês de onde vem, né? Tem uma fundamentação, essa palavra não é tirada do nada. Então, o que eu quero explicar para vocês a partir da variação e mudança? Veja que esse quadro, também tirado da obra do Marcos Banho, Nada na Língua é por Acaso, é denominada essa obra. Veja o quadro 1, né, a figurinha 1, em que está escrito fruta, só fruta. Então, na época, essa era a palavra correta, essa era a palavra designada, a palavra dentro da norma padrão da época, era fruta, né? Então, com o passar do tempo, aí eu quero que vocês migrem aí para o quadrinho 2, fruta continuou sendo a palavra, né? A palavra aí dos dicionários, as palavras da gramática, a palavra que era escrita e falada pelas pessoas aí, os estudiosos da época, que tinham acesso à educação da época, fruta. Mas as pessoas que não sabiam escrever, não sabiam ler, só de ouvir, ficavam ouvindo fruta, fruta. Então, vocês vejam que elas começaram a simplificar, às vezes por uma questão de sonorização, não ouviam muito bem a vogal I, e elas passaram a dizer fruta. Então, aqui nós temos um fenômeno de variação linguística. Tanto existe fruta, quanto existe a fruta. Então, as pessoas começaram a ter essa variação. Existia a palavra, né, dicionarizada, mas existia uma variação. É tipo mulher hoje, né? Existe mulher, mas existe uma grande gama de pessoas que falam mulher, né? E também e pessoas até formadas, né, que numa situação informal vai dizer, né, essa palavra. Então, nós temos aí uma variação linguística dessa palavra. E aqui aconteceu com fruta e fruta. O que aconteceu? Com o passar dos anos, como a língua não é fixa, a língua não é engessada, com o passar dos anos, pessoal, fruta passou a ser a palavra matriz, passou a ser a palavra dicionarizada, a palavra pertencente à norma culta da época e continua sendo até hoje, é o que se predomina, e fruta passou a ser uma variação que hoje muito pouco usada, só algumas pessoas aí mais velhas, em algum lugar, que moram em algum lugar, algum bairro distante, alguma cidadezinha, alguma chácara, né? Pessoas que pouco se tem acesso aí aos programas de TV, você ouve fruta, mas eu faz algum tempo que já não ouço essa palavra. Então, aqui nós tivemos um fenômeno de variação e mudança. Então, o tempo todo, a língua está nesse processo de variação e mudança, né? Então, quando predomina uma forma, nós temos aqui no quadro 3, houve uma mudança linguística, né? Então, houve uma mudança que agora
o que se fala é fruta, mas ainda temos uma variação escassa de algumas pessoas que podem dizer fruta. Não sei se vocês compreenderam. Vamos para mais um exemplo de variação e mudança linguística. Gente, veja aqui a palavra sinto, o verbo sinto aqui do quadrinho 4, né? Eu quero que vocês vão lá no quadrinho 1. Essa palavra, aí nos primórdios, aí alguns séculos atrás, a forma padrão, correta, dicionarizada, né, do que as pessoas cultas da época, a forma era essa, era senso. Eu dizia, olha, eu senso muita dor. Né? Então, migrando aqui para o quadrinho 2, vejam vocês que as pessoas passaram a continuar, essa era a forma padronizada, eu senso, mas havia um grupo, provavelmente um grupo, que não tinha acesso aos bens culturais da época, aos bens formais da época, acesso à educação, eles começaram a dizer sinto. Né? Talvez por uma questão de facilitação, de oralização, de escuta. Então, aqui, as pessoas que não sabiam ler e escrever, poderia, neste caso, quem dizia sinto, ser uma pessoa que estava passando por algum preconceito linguístico. Por quê? A forma correta era senso. Chegou-se um determinado momento da história, veja aqui no quadrinho 3, que sinto passou a ser a forma correta, padronizada, dicionarizada. Então, aqui houve uma mudança linguística e o senso passou a fazer parte das variações. Algum grupo restrito falava, até que se mudou totalmente e hoje a forma correta, a forma considerada formalizada, padronizada, dicionarizada é sinto e senso passou batido. Então, vocês vejam que o certo e o errado também ele vai passando por essas questões de tempo. O que é errado hoje pode ser certo amanhã, né? E vice-versa. Certo, pessoal? Vamos lá continuar. Então, nós vamos resumir para vocês a diferença de variação e de mudanças linguísticas. Veja o item A. Variação, gente, é estabilidade entre as variantes. Vejam, eu posso dizer menino, eu posso dizer garoto, eu posso dizer guri, eu posso dizer moleque. Então, aqui nós temos várias palavras que variam entre si para designar uma mesma coisa, uma pessoa, um menino, um homem de pouca idade, né? A mudança linguística já ocorre o quê? Uma competição, né? Elas não são estáveis, elas competem entre elas, são duas variações que vão competindo entre elas e uma delas predomina e se torna a forma culta, que é o caso do cinto, que é o caso do fruta, e que eu trouxe aqui para vocês o exemplo do verbo vir, do verbo pôr, né? Então vejam vocês que de venire foi variando, até se tornar vir. Então aqui ocorreu uma mudança linguística, a mesma coisa o verbo pôr, né? Ponere, poere, pôr. Vejam vocês aqui um cartaz aí da época da escravidão, né? Que você usava, vendiam escravos e eu fiz uma pesquisa uma vez e eu li esse anúncio. É proibido colocar cartazes e anúncios. Olha como que era escrito, né? E olha hoje como que é escrito. É proibido colocar cartazes e anúncios. Então, aqui nós tivemos uma mudança linguística. Certo, pessoal? E nós temos aqui mais um tripé para discutir ainda, que é a norma padrão, a norma culta e a norma curta. Então, eu me inspirei em Fará, com um grande linguista que trabalha com essas questões da variação linguística, e ele faz essas diferenças, que dá muita discussão e muitas divergências teóricas. Mas a norma padrão para Fará, ele diz que no século XV, as necessidades de promover uma unidade linguística, né? Então havia uma necessidade de promover uma unidade linguística, uma língua de Estado que priorizava a língua da elite daquele tempo. Então nós tínhamos uma língua dos barões doutos, que era a língua que era tida como certa, era uma língua padrão. Todas as outras línguas eram consideradas erradas, que é uma forma de também manter a hegemonia de uma certa língua falada por um certo grupo. Vejam vocês aqui a norma culta, né? Nós temos uma diferença do padrão para a norma culta. Já a norma culta, segundo esse linguista,
ele pensa o seguinte, que a prática linguística das pessoas letradas e do valor social positivo em uma situação monitorada. Então, quando eu estou em uma situação monitorada, eu tento, pelo menos, né, conforme existem alguns deslizes, mas você tem uma predominância de língua que todas as pessoas pertencentes a esse nível de escolaridade, esse nível social e cultural, tem uma predominância e essa predominância se torna uma norma culta e é considerada a norma correta, né, a norma certa, entre aspas, eu coloco aqui, né, porque a linguística tem uma concepção diferente de certo e errado, certo? E além disso, há também a norma curta, né, que ele diz que são as práticas reducionistas de certo e do errado, divulgado pelas instituições, né? Então, muitas escolas, mídias, muitos manuais, né? Que houve uma época em muitos manuais ensinando as pessoas a escreverem e tal. Então, essa forma às vezes é muito reducionista, existem outras formas que o aluno traz e que pode ser muito bem aplicado e muito bem utilizado pelo professor para, a partir daquela variação, a partir daquela variação que o aluno trouxe, a partir dessa bagagem cultural, ele utilizar depois e falar, olha, existem outras maneiras de falar que pode ser adequada para certas situações, né? Essa situação que você está falando, ela não é errada, mas ela pode ser inadequada, por exemplo, numa situação de concurso, de pretensão de um trabalho, de um vestibular, né, etc. Então, essas questões que a linguística trabalha o tempo todo, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos também alguns tipos de variações, né, que são as variações diatópicas, que é muito trabalhada, que é aquela variação do tipo fonológico, do som, que eu trabalho com R, o famoso R retroflexo, que é o mar, o carta, né? Então, é uma variação estudada como diatópica, geográfica ou regional, e ela cabe também dentro do nível da palavra, que pode ser a salsicha ou vina, depende do lugar em que você mora e habita, abóbora ou jerimum, mandioca ou aipim, não existe mais certo ou mais errado. Existem maneiras diferentes de dizer e de designar a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, na sua região, é tangerina, é mexerica, é bergamota, é fuxiqueira, é mimosa. Aqui é praticamente tudo. Você vai no mercado e encontra várias denominações para a mesma fruta, certo, pessoal? E aqui nós temos uma variação diastrática social. Essa variação aqui, gente, ela entra no campo do social, né? Quando você diz essas supressões do LH, a mudança do L para o R em algumas palavras, a questão da concordância verbal, essas palavras elas são muito recorrentes e recaem sobre a questão da desigualdade social, do nível escolar e cultural das pessoas, né? E também do nível profissional em que a pessoa atua. Aqui ainda dentro do campo social, a gente não vê ninguém tecendo conceitos preconceituosos quando você se suprime esse fenômeno e ocorre a monotongação, que é a supressão da vogal I ou U em palavras como caixa, feira, beijo, né, pouco. Você diz assim para sua filha, me dá um beijo. Não, né, você pode até escrever, mas é beijo. Então é muito naturalizado isso e a gente passa imperceptível, né? Então, mas é uma variação muito recorrente, né? Agora, dentro dessa variação diastrática social, quando você faz essa prática do rotacismo, que é a troca do L pelo R, sim, nesse caso, as pessoas que usam esse fenômeno, né, os falantes que usam essa variação, sim, eles já são vítimas de preconceito. Eu trouxe aqui até uma placa de um carro que foi clonado e a pessoa fez a placa e escreveu Florianópolis, né? Então, aí saiu até na mídia aí, placa clonada, e ele foi preso por conta disso em uma blitz. A polícia, quando olhou e viu que não era Florianópolis, e sim Florianópolis, ele já percebeu, e aí houve a prisão e a recuperação desse carro. Olha as questões linguísticas atuando, né? Nós temos também a questão do rotacismo, gente. Quando eu digo frauta, você vê as pessoas dizerem frauta, pranta, frecha. Se você fizer um retrospecto histórico, você vai perceber que o grande
poeta da literatura portuguesa, o Luís Vaz de Camões, ele escrevia, ele praticava o rotacismo. Então, gente, dizer flor e bicicleta na época de Camões era correto, fazia parte do português da elite. Mas aí houve umas mudanças linguísticas, houve variações, e aí aconteceu, essas palavras hoje, se forem pronunciadas desse jeito, elas são consideradas erradas e a pessoa é fortemente vítima de um preconceito linguístico, certo? E nós temos também essa variação diafásica, que é uma variação de registro, que vai determinar o seu comportamento linguístico conforme a posição, conforme o local, conforme o momento que você está. Você no barzinho, no happy hour com seus amigos, qual que é o seu comportamento linguístico? Né? Você vai falar, galera, valeu, parabéns para todo mundo aí, eita time bom. E no outro dia, você aí na empresa, você é um chefe de um departamento, você direciona uma reunião, você vai dizer como? Quero parabenizar a todos vocês pelo esforço corporativo e o trabalho em conjunto. Então veja que nós temos comportamentos linguísticos diferentes e adequados, que muitas vezes, se você não souber utilizar, você pode se dar mal, certo? Mais um exemplo de variação diafásica, né? E nós temos aqui uma última variação, uma diacrônica, aquela variação histórica, né? Ou mesmo arcaica, antiga, né? Então, se você olhar aí os poemas antigos, você vai perceber que as pessoas, em vez de dizer moça, diziam mademoiselle. Em vez de dizer cueca, dizia ceroula, né? Nós temos aí os retratistas, hoje nós temos selfie. Então, nós temos as mudanças linguísticas que vão ocorrendo através do tempo. Veja aqui um exemplo de propagandas de carro aí, na década de 70, por exemplo, e uma propaganda de carro agora, né? Em vez de falar, olha as estradas, veja as estradas, as montanhas, hoje é asfalto, né? Hoje é tudo conectado, computadorizado, né? É internet. Então, veja que a língua vai acompanhando a evolução do tempo, certo? Temos também esse fator de variação que é a desnasalização, que é muito comum as pessoas suprirem a consoante M no final das palavras. Isso nós fazemos parte aí de uma cultura acadêmica, pronunciamos dessa forma, né? Nós temos aqui um estudo de caso, se um ET chegar aqui hoje, ele pode ouvir, os meninos já saíram, eles foram buscar os lanches, e ele pode ouvir, os meninos saiu daqui agorinha mesmo, eles foi buscar as marmitas. Então, nós temos aqui uma questão de economia linguística que um falante, pessoal, um falante da nossa língua portuguesa brasileira pode ser analfabeto, ele nunca vai cometer, ele nunca vai dizer aquela casinhas amarelinhas. Ele pode até suprimir o plural que indica o S da casinha amarelinha, mas não da questão do pronome. Então veja que há uma regularidade, né? Há uma regularidade e uma questão de intuição e de economia linguística. Uma outra questão, pessoal, muito interessante, que vale a pena vocês analisarem e refletirem, é a partir desse vídeo aqui, Velha Infância, o nome da música, dos tribalistas. Eu fiz um corte aí para vocês ouvirem até os 2 minutos só. Então, o que eu quero que vocês percebam? Como que eles colocam aí a questão da colocação pronominal, né, dos pronomes do caso reto. Então, eles usam o a gente em vez de nós. Vamos ouvir a música e prestar atenção nessa faceta linguística? Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa.
de ser criança e a gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos me claram, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar a nossa velha infância. Seus olhos me claram, me guiam dentro da escuridão. Então, pessoal, vocês ouviram que eles, ao invés de dizer nós cantamos, né? Eles dizem a gente canta, né? A gente brinca, né? Então, o que acontece? Se você for analisar essa variação linguística dentro do português padrão, né? Ele não existe, então é considerado um erro. Mas no nosso português culto normal, né? No nosso português culto atual, nós temos aqui no português brasileiro o agente tanto ocupando a primeira pessoa, você escuta, a gente estuda muito, como vocês também na questão para substituir a primeira pessoa do plural nós. Então, em vez de nós estudamos, a gente estuda, a gente canta, a gente brinca, a gente ama, para se referir ao plural. Então, os grandes mestres da linguística no momento já estão considerando este termo como um termo do português brasileiro culto. Certo, pessoal? Então, aqui fica essa mensaginha aí para vocês do Oswald de Andrade, como que ele analisa, né, toda essa questão aí da colocação pronominal. E aqui também uma referência de apoio para vocês, algumas referências de livros que podem ser lidos. E no mais, muito obrigada a todos vocês e até a próxima unidade.